Olá pessoal, tenho andado meio sumido aí, casa tá com reforma e tal, então tá meio complicado aí manter o ritmo das coisas, né? Mas depois eu retomo aí, tomara que eu retome aí pro mês de fevereiro o ritmo normal das coisas. Mas, enfim, esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo sobre, eu tive na realidade um bate-papo mais sobre computação. Esse final de semana passado eu tive numa reunião, um encontro de entusiastas aí de computação antiga aqui em Dallas. Então, muita coisa interessante. Tirei algumas fotos, fiquei mais conversando com o pessoal e tal, então acabei esquecendo de tirar muitas fotos. Vou mostrar as fotos aí, mas muito bacanas. Realmente o principal, a primeira coisa que eu vi que foi fantástica foi a calculadora programável, a primeira calculadora programável da HP, uma calculadora programável RPN HP 9100 versão B, que era um pouco mais sofisticada, que é a versão A. E calculadora programável RPN com 300 e tantos passos de programação, sem nenhum circuito integrado, totalmente a transistores, memória de núcleo de ferrite, etc. De ferrite de bobina, né? Memória magnética, né? ROM magnética e uma série de outros detalhes. Calculadora absolutamente fantástica, com um tubo de raios catódicos. Então, na realidade, o display é um tubo de raios catódicos com uma impressorinha em cima que imprimia num papel estranho, meio metalizado, muito bacana. E eu até ajudei o rapaz a consertar lá a calculadora, que ele estava numa pinimba lá e explodiu um fusível lá, e aí consegui consertar, diagnosticar e ajudar o rapaz lá, mas absolutamente fantástica, calculadora incrível, uma calculadora de mesa grande, né, mas programável, e tem inclusive até leitura de cartão magnético, então é muito parecida, até comentei com ele, muito parecida com a TI-59 que eu costumava usar, foi a primeira coisa que eu programei na vida, que eu costumava usar para a TI-59 do meu pai, que também tinha cartãozinho magnético, não sei quantos passos de programação, não sei quantas memórias, tudo bem primitivo, né, principalmente comparado aos dias de hoje, né. E aí, andando por lá, eu vi muita coisa interessante, conversando com o pessoal, muito projeto, muita coisa assim, e todo mundo já viu, né, todo mundo entusiasmado com computadores, né. Bom, eu vi muita coisa interessante lá, por exemplo, um computador PS2 da IBM, genuíno. O sujeito lá estava tentando instalar o sistema operacional OS2 Warp, que era um sistema operacional fantástico, eu adorava, na época da guerra, quando a Microsoft lançou o Windows 95, tinha o campo do pessoal da Windows e tinha o campo do pessoal do OS2, então era uma guerra danada. Eu era OS2, adorava o sistema operacional, mas não decolou, não tinha aplicativo, era super complicado. Mas muito bacana rever esse tipo de computador lá, né? No Brasil a gente também não tinha muito acesso a computador de marca, né? Mas paciência, essas coisas eram assim mesmo. E um outro detalhe que eu vi que ainda como coisa mais ou menos contemporânea eram computadores da MSX, só que interessantíssimos, um da Yamaha e um da Sony, e os dois fabricados para o mercado russo. Pelo menos eu acho que era russo, estava tudo em cirílico, tá? Mas absolutamente fantástico. MSX2 na realidade. O MSX dominou o Brasil. Eu pessoalmente não tive o MSX, a gente não teve computadores antes da era PC. Computadores em casa, mas obviamente você ia para casa dos amigos e tal, e manipulava lá. Mas absolutamente fantásticos. Dois exemplares MSX2 absolutamente fantásticos, que dominaram o mercado depois que os Apples II saíram, os Sinclairs, né, TK-85, esses TKzinhos saíram meio que de moda. O MSX realmente, eu lembro dos meus amigos que tinham, nossa, era uma sensação, era incrível. No Brasil era o Gradiente, eu esqueci do nome do Gradiente, e o Sharp Hot Beat, eram os dois que eram os que dominavam a linha MSX, né? Não sei se MSX2 foi muito popular no Brasil, ou se sequer existiu, mas era bem interessante. É uma história aí, né? Um pouco de história aí. Um outro detalhe interessante foi que eu vi também um pouco mais antigo, inclusive, um computador chamado Adão em inglês, né? Adam,
da Coleco. A Coleco era uma empresa que fazia esse computador Adam, e ele fazia também um videogame chamado ColecoVision. E nessa época, quando isso é bem mais remoto, esse ColecoVision ele era infinitamente mais avançado que o Atari 2600, que é o que muito vendia no Brasil, né, o Atari da Polivox. O Intellivision chegou a vender no Brasil da Mattel, mas o ColecoVision nunca vendeu no Brasil. E o Coleco era absolutamente estonteante. A gente via isso nas revistas especializadas da época, que faziam reviews de videogames. Então tudo que era para o Coleco, o Coleco Adam, que era o computador, o ColecoVision, que era o console, e também para os Ataris dos Estados Unidos, Atari 400, 800 e 5200. Eles eram infinitamente melhores do que os jogos para o Atari 2600, que era o que vendia no Brasil e a gente tinha. Então era realmente muito, muito interessante ver esse exemplar aí, totalmente operacional também e tal, mas é muito, muito bacana ver essas coisas lá. Um outro detalhe, qual era também, que eu vi lá, também um que era muito popular nos Estados Unidos, também não foi popular no Brasil, porque era muito difícil de clonar. Era o Commodore VIC-20. Na realidade, os computadores da Commodore, na realidade, eles eram inclonáveis, porque eles usavam chips dedicados, mas eram extremamente avançados para a época. Então o pessoal do Brasil que fazia clone, porque tinha lei de reserva de mercado, você não conseguia trazer nada de fora, a menos que tivesse conexões do governo, fosse absolutamente trilhardário. E os computadores da Commodore não conseguiram chegar no Brasil. Então era uma coisa incrível, porque eu olhando para o computador, para o Commodore VIC-20 e a qualidade dos jogos que o rapaz estava lá jogando e tal, e depois eu manipulei lá, eram absolutamente fantásticos comparados com o que se tinha na época nas outras linhas de computadores. Inclusive eles dominaram o mercado nos Estados Unidos por muito tempo. Não sei como era a situação, não me lembro direito como era a situação em Europa, etc. Mas nos Estados Unidos eles dominaram o mercado. Aqui é uma sensação. O pessoal que cresceu nessa época realmente lembra do Commodore, principalmente o Commodore 64, de maneira muito saudosa, muito nostálgica aí, né? Então foi bastante interessante ver esse carinha também ao vivo e a cores. Eu nunca tinha visto um computador da Commodore ao vivo e a cores, né? Tô tentando lembrar aqui. Bom, também tinha um computadorzinho lindo, um laptop novinho, praticamente novinho, mas antigo, na realidade, da Apple, rodando o macOS 9, que era, obviamente, o sistema operacional anterior ao X, né, o 10, né? E o macOS 9 eu brinquei por um tempinho, já há muitos anos, né? Isso, nossa, virada do século, mesmo antes disso. E era um sistema super bacaninha para a época, era super bonito e tal, né? Super bacaninha. E o computador que o cara tinha lá era absolutamente novinho, perfeitas condições. Então realmente muito legal ver esse arranjo todo. E como toda reunião de entusiasta não pode deixar de ser, sempre tem coisas que o pessoal faz troca ou se desfaz mesmo, né? Então tinha muita coisa que o pessoal acabou se desfazendo lá. E dentre as coisas aí eu aproveitei para pegar algumas coisinhas para mostrar aqui no canal e para mostrar aqui, para fazer na coleção computadorística aqui do VBE. Então, bom, tá aqui um pouco do espólio. O espólio basicamente é a estrela do show aqui é um computadorzinho da Toshiba, antiguinho, mas está muito, muito, muito novinho, tá? É um computador antigo porque é um computador Celeron M, então é bem antigo, cabe e vai até 2 GB de memória, só que a memória de vídeo, por exemplo, é compartilhada, então é um pouco aí meio chinfrim, mas ele é de excelente qualidade. A Toshiba fabricava computadores de excelente qualidade, inclusive o teclado, o estilão, são contemporâneos ao primeiro computador, o primeiro laptop que eu comprei para minha esposa Mariana, e ele tinha uma qualidade fantástica. Então esse cara aqui, eu peguei só para brincar, ele efetivamente, tentei instalar o Windows XP nele, o sujeito deixou o HD, nunca façam isso, o sujeito deixou o HD totalmente desprotegido, cheio de arquivos pessoais, nunca façam isso. Vai vender computador, arranca o HD fora, vende sem HD,
ou então dar um jeito de formatar, de, sei lá, enfim, apagar o que tem o conteúdo, tá? Mas eu, enfim, eu joguei fora todo o HD, todos os conteúdos do HD, não me interessa, e instalei aqui, e aí tentei instalar o XP, mas problema de drivers, etc, eles não tem muito, então eu tive que instalar o sistema operacional original dele, que era o Vista. E o Vista, vou ser sincero, é um bom sistema operacional, tá? Ele teve uma reputação horrível na época, mas é porque tinha muito problema, inclusive com os aplicativos, os softwares aplicativos, tá? Mas o Vista realmente, eu gosto muito do sistema operacional, acho que ele é bem balanceado, e não dá para colocar o 7, botar o Windows 7 aqui é meio arriscado, porque 2 GB de memória realmente é complicado, é muito pouquinho, né? Então, enfim, vou tentar usar esse carinha aqui como uma base, para algumas coisas que eu tenho aí para fazer. E então, basicamente, esse carinha aqui, deixa eu ligar aqui, vai ligando aí. Outro detalhe aqui, eu tenho, o rapaz estava dando aqui um ventilador, eu peguei uma ventoinha novinha do Pentium 4. Eu tenho um Pentium 4 aí que eu até usei também nos testes de fonte de alimentação, uma placa-mãe e tal. E o ventilador daquela placa-mãe é bem desengonçado, então eu peguei um ventiladorzinho mais fininho aqui, só para ver se realmente vai funcionar bem. Ou não, né? Me facilita às vezes a vida, né? Outro detalhe aqui, mouse novinho. Mouse novinho. Tem um número 5 aqui, não, o cara tava dando de graça. Mouse novinho, apesar de ser de bolinha, é USB. Mas é um mouse novinho aqui da Logitech. Esses mouses, do ponto de vista ergonômico, eles eram muito bons. Eu gostava muito desse tipo de mouse. Então, tá aí, mais um pro spoiler aí. Isso aqui eu peguei duas memórias, dois pentes de memória. Os pentes de memória é DO. Mas depois eu bobeei, eu acho que eu vou levar da próxima vez e dar de graça lá para alguém. São pentes, eu tinha uma ideia na cabeça, mas depois eu vi que eu não tenho placa-mãe para isso, não tenho nada para isso, então só vai ocupar espaço. Aí, bom, peguei um. O sujeito tava com uma cópiazinha do Windows XP, XP profissional, lá, novinho, embaladinho. Falei, curioso, nunca tive. Isso aí. Botei lá. Tinha também um Visual C++.NET. Também peguei só por curiosidade, vou dar uma olhadinha, tentar instalar nesse cara aqui, só para ver se funciona legal e brincar um pouquinho, né? Aqui, um outro detalhe, esse que é o último aqui, é muito bacana, o cara também tava dando de graça lá. E isso aqui também eu vou desmontar depois. É uma fonte de servidor. Uma fontezona de servidor aqui, super bacaninha, super bem feitinho. Eu vou abrir aqui, depois eu faço uma desmontagem aí para mostrar aí no canal. Para mostrar aí para vocês as fontes de servidor aqui. Essas fontes normalmente são muito potentes, muito eficientes, mas extremamente barulhentas. Então, já não é uma coisa que você consiga usar fácil aí no laboratório, nos locais aí. Mas enfim, basicamente é isso aí. Foi uma visita muito interessante. Eu vou continuar participando desses encontros, né? Sempre, obviamente, quando o tempo der e tal, etc. E vou continuar trazendo mais novidades aí para vocês. Tudo velharia, mas é aquela história. a gente segue em frente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo curto. E aquele abraço. Até a próxima.